Em Salmo capítulo 12, o Salmo 12 na verdade. Salmo 12. Salmo 12. Quero dizer aos irmãos que a partir de hoje nós retomamos, a nossa série de exposições bíblicas no livro dos Salmos, e nós vamos trabalhar hoje o Salmo 12, dando aí sequência ao próximo domingo, Salmo 13, Salmo 14, e assim sucessivamente, voltando ao estudo e à exposição do livro dos Salmos. Eu não vou ler esse salmo porque nós já lemos ele na liturgia, então vou apenas entrar para a introdução da passagem que ora está na nossa frente. O título do salmo, irmãos, sugere que ele é um salmo que foi composto para o culto. Ele começa ao mestre de canto, ao mestre de canto. Aqui a expressão é um salmo litúrgico, a expressão lemanater, que é exatamente o sentido de o chefe do coro, o chefe litúrgico, o mestre do coro, o mestre de cântico. Então, parece que o salmo, primeiramente, ele foi escrito para ser cantado no culto, para ser cantado na liturgia, para ser apresentado no culto ao Senhor, como sendo um salmo voltado para o louvor a Deus. É um salmo basicamente litúrgico. Também a segunda informação que nós temos é a respeito da música. Ele coloca aí ao mestre, de canto, aí na nossa tradução colocou aí em tom de oitava. A palavra aí, a palavra sheminit, que aparece na língua hebraica, sheminit, ha-sheminit, tem o sentido de tom de oitava, indicando assim como deveria ser tocada a tal música, a tal salmo para o momento litúrgico. E a outra nota importante que a gente precisa entender é que aqui o autor atribui a este salmo a Davi. É um salmo, ele diz salmo de Davi, a palavra Mizemor le David, ou seja, aqui a ideia de que Deus, ele dá a Davi uma composição para ser cantada no culto. A importância dos salmos serem cantados no culto, a importância dos salmos ser trabalhados no culto, a importância de que os salmos sejam litúrgicos, aponta para a seriedade do cântico da igreja. A igreja é chamada a cantar a palavra de Deus, a igreja é chamada a cantar a escritura do Senhor. A igreja precisa voltar a cantar os salmos, como é ensinado aqui logo no capítulo, no texto de abertura deste salmo. Mas a nossa exposição nesta manhã, esta manhã é exatamente voltado para o tema, o clamor por justiça diante de Deus, no Salmo 12. O Salmo 12, ele parece ser um salmo de lamento, mas também é um salmo de justiça, de juízo, de clamar a juízo a Deus. A ocasião em que este salmo foi escrito está ligada à ideia de que quando Davi estava fugindo de Saul, Calvino lembra isso, ele lembra-nos que exatamente, parece-nos que nesse momento Davi está escrevendo um salmo diante da perseguição que Saul perpetrara contra ele. Ele fugia dessa perseguição, entendendo isso, ele para em um determinado lugar e começa a compor o salmo, escrever o salmo na sua situação vivencial no qual ele vive. E observamos no salmo um grito em busca por justiça por parte do poeta. E a pergunta é: como é que ele faz isso? De que maneira ele faz isso? Em primeiro lugar, o salmista clama a Deus por justiça, primeiro revelando o seu grito de lamento, versos 1 e 2. Ao que ele diz aí? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A primeira questão que a gente precisa entender é que há um grito de socorro do poeta. Ele diz: salva-nos, a ideia que é socorro, socorro, Senhor. Na verdade, aqui parece que o uso da língua hebraica aqui, a palavra roxiá, que aparece aqui na língua original, que significa ajuda, salvação, socorro, na verdade está prefixada na língua hebraica como sendo na terceira pessoa do feminino singular, indicando aqui que é
salve, ou ajude. Esse é o sentido aqui, a expressão é essa, ajude. Mas a nossa tradução colocou na primeira pessoa, seguindo basicamente a Septuaginta, socorro, Senhor. Aqui, na verdade, na língua original hebraica, descreve exatamente que ele está clamando por ajuda, ele está pedindo socorro a Deus, ele grita por socorro a Deus, socorro, Senhor. E a razão deste grito, esse clamor por salvação, por redenção, por resgate, tem uma razão. Por que o escritor clama por socorro? Primeiro, por causa do progresso da infidelidade ou da impiedade presente entre os homens. Ele diz, já não há homens piedosos. Então a primeira questão do grito de socorro dele está ligada exatamente porque não há mais, aqui a expressão não há mais é o sentido de cessou, não há pessoas piedosas, não há pessoas santas no nosso meio, não há mais pessoas que amam a santidade, não há mais pessoas que amam as coisas do Senhor, não há mais quem de fato desfrute de uma vida de santidade. Agora veja esta palavra piedosos. A palavra piedosos, a palavra hassid, que aparece na língua hebraica, vem da palavra hased, que indica a ideia daquela pessoa que é misericordiosa, aquela pessoa que vive a misericórdia, aquela pessoa que tem a compaixão, aquela pessoa que tem o amor de Deus na sua vida. Descreve não apenas o ato de santidade, mas o ato de condoer-se com a miséria alheia. Ele diz, já não há mais esse tipo de pessoa entre nós, não há mais pessoas que olhem para mim como um perseguido por Saul, que me vê como alguém que precisa de ajuda, de acolhimento, de apoio. Não, eu vejo as pessoas sumiram, não há mais os homens piedosos, não há mais as pessoas piedosas, não há mais aqueles que de fato se devotam a amar o próximo, a querer o bem do próximo. E a expressão aqui, quando ele diz não há, aí o sentido é de não existir mesmo, cessou, não havia ninguém que ajudasse Davi, não havia alguém que socorresse Davi, não havia alguém que estendesse o braço a Davi. Aqui então você entende o grito de socorro dele. Ele clama a Deus, ele diz, Senhor, socorro, porque não há quem me ajude, não há quem me socorra, não há quem seja piedoso. Pelo contrário, eles querem ver a minha miséria, eles querem ver a minha derrota, eles querem ver a minha queda. Aqui de maneira interessante, o salmista ele lembra isso para nós. Agora, a primeira razão por que ele clama a Deus esse socorro, por que ele lamenta dessa forma, primeiro porque há um progresso da impiedade, a impiedade vai desenvolvendo-se. Segundo, por causa do aumento da infidelidade, é o que diz o texto, desapareceram os fiéis. A palavra desapareceram aqui na língua original, que é a palavra passu, que significa sumir, deixar de existir. E a palavra fiel aqui é a palavra emet, da raiz da palavra emet, que significa verdade. Sumiram aqueles que falam a verdade, sumiram aqueles que dizem a verdade, sumiram aqueles que são dignos de confiança, dignos de credibilidade, dignos de fidelidade, pessoas fiéis. Não há mais fiéis entre os homens, não há mais aqueles. Então ele faz um paralelismo, um sinônimo aqui, ele diz, não há mais homens piedosos, aí não há mais, e desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui, irmãos, de maneira muito interessante, aqui desapareceram os fiéis, mas aonde? Dentre os filhos dos homens. E a pergunta que você faz é, o que Davi está dizendo aqui? O que significa entre os filhos dos homens? Na língua original hebraica, você tem a expressão mi beni Adão. Então, sendo assim, entre os filhos de Adão, a perversidade, a maldade, ele vai ressaltar que a falta de piedade, a falta de fidelidade, não é algo intrínseco simplesmente pelo fato de que eles mudaram de lado, mudaram de posição, não. É algo intrínseco à sua natureza caída. Eles são filhos de quem eles são? Eles são filhos de Adão. O salmista ele reporta ao princípio da queda, quando Adão cai em pecado. Adão perde a piedade, Adão perde a compaixão, Adão perde a perfeição diante de Deus, ele perde a santidade de Deus. Adão deixa de ser fiel aos propósitos redentivos de Deus no Éden.
Assim, quando o salmista traz a noção de filhos de Adão para o texto, está lembrando que a nossa natureza caída, a nossa natureza depravada, a nossa natureza arruinada em pecado, mergulhada em pecado, sempre vai agir com falta de piedade e com infidelidade. Às vezes você não percebe isso quando você está sendo impiedoso, quando você não está amando, quando você não está tratando o outro com amor. Você sabe disso. E às vezes você se pergunta, por que eu estou agindo deste modo? Por que eu estou agindo desta forma? Por que eu estou agindo sem santidade, sem amor, sem compaixão? Por que eu estou tendo um coração arrogante? Por que eu estou tendo um coração rancoroso? Um coração cheio de ódio? Porque a razão só é uma: você é filho de Adão. Nós somos pecadores. Somos filhos de Adão. Caímos constantemente contra a palavra de Deus. Mas veja, também o salmista ele revela este seu grito de lamento, este grito de socorro também de lamento, por causa da presença da hipocrisia no meio do povo. Está aí no verso 2, ele diz: falam os filhos de Adão. Agora, qual é o comportamento dos filhos de Adão? Qual é o comportamento daqueles que seguem os que são filhos de Adão? Se você, por exemplo, já assistiu ou já leu as Crônicas de Nárnia, você vai ver, no caso, quando o leão se apresenta diante do Digori. O leão, quando Digori vai tentar falar alguma coisa, ele fala assim, Aslan diz: diga filho de Adão. Nós somos filhos de Adão. E qual é o comportamento de um filho de Adão quando ele não é regenerado? Quando ele não é transformado pelo poder do Espírito Santo? Quando ele não é modificado pela palavra do Senhor? Quando o Espírito Santo não comunica a graça ao seu coração? A primeira atitude aqui é essas atitudes que o salmista lembra. A primeira atitude desse indivíduo é que a hipocrisia está presente. Falam com falsidade uns aos outros. Hipocrisia. Eles não falam a verdade. Eles falam com falsidade, com engano, com engodo. Você está falando com o outro, mas o seu coração odeia, o seu coração deseja o mal, o seu coração quer o mal do outro, o seu coração nunca quer o bem do outro. Então, esse desejo, essa falsidade está presente. Mas não apenas isso, eles falam com lábios bajuladores. Eles bajulam, eles enaltecem, eles colocam os seus dons, os seus talentos lá em cima, mas por trás, no coração ou por trás de você, lhe corta todinho. E daí fica lhe cortando, lhe tirando de tempo. Não, fulano é bom, fulano é gente boa, fulano, mas tem esse problema. Não é assim que nós nos comportamos? Não é dessa forma que nós agimos? Assim, o salmista Davi lembra que estes ímpios, esses filhos de Adão, lembrem na sua mente, coloque na sua mente, os filhos de Adão do verso 1, têm essas características. Eles falam falsidades uns aos outros. Falam com lábios bajuladores. Mas não apenas isso, eles têm coração fingido. A pior das coisas na vida de um crente é um coração fingido. Lembra, este salmo foi feito para quê? Para ser cantado aonde? Na igreja. Este salmo é para ser exposto aonde? Na igreja. Este salmo é um alerta para quem? Para a igreja. Então, a igreja, ela precisa entender que ela não deve, apesar de nós sermos ainda filhos de Adão, não devemos agir como os filhos de Adão. Devemos rejeitar essa natureza, estar em nossa natureza, em nosso DNA, mas o sangue de Cristo mudou esse DNA. O sangue de Cristo é maior que esta falsidade que falamos aos outros. O sangue de Cristo que nos regenerou, que nos transformou, que nos trouxe uma comunhão com Deus, é maior que nossos lábios que bajulam o outro. O sangue do Senhor é superior a um coração fingido que nós carregamos. Quando nós dizemos que amamos o outro, quando no nosso coração nós odiamos, nós não queremos o bem, nós não o amamos, nós não tratamos das nossas feridas no coração, nós não tratamos das nossas mágoas no coração, dos nossos sofrimentos no coração em relação ao outro, e aí carregamos um coração fingido, abraçamos, damos um beijinho,
sabe? Mas o nosso coração está inchado de ódio, inchado de mazelas, que o pecado foi se assenhorando, foi tomando espaço em nosso coração. O pecado foi crescendo em nosso coração, a ponto de nosso relacionamento com o outro ser apenas um relacionamento de aparência. Um relacionamento para que os outros vejam que eu estou bem na fita, mas no meu coração eu não estou bem com ela, eu não estou bem com ele, eu não estou bem com a igreja, não estou bem com o povo de Deus, não estou bem com a palavra do Senhor, eu não estou bem com o que a Escritura me ensina. Isso me leva agora para a nossa segunda proposição. O salmista, ele revela o seu grito de socorro e o seu lamento, conforme nós vimos nos versos 1 e 2. Mas como é que ele continua clamando por justiça diante de Deus, irmãos? Quando ele decide agora denunciar a maldade desses filhos de Adão, destes ímpios. Versos 3 a 4. Primeiro, veja, o salmista, ele trata das questões que estão ligadas ao coração, aquilo que é interno, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está ali que ninguém consegue sondar. Mas agora ele lida com as questões mais pontuadas agora. Verso 3, ele diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Então ele volta lá para os lábios bajuladores deles. Eu não quero que ninguém me bajule, diz o salmista. Porque enquanto ele era alguém com Deus, caminhando com Deus, os seus amigos estavam ali. Davi é um grande guerreiro. Davi é um grande pastor. Davi sabe pastorear bem as suas ovelhas. Davi levou as suas ovelhas dos lobos. Davi ensinou as ovelhas o caminho de colher pastagem, uma pastagem. Davi é um grande homem. Davi é um grande pastor. Mas aí Saul começou a perseguir Davi. Saul começou a dizer coisas de Davi. E Davi agora escuta os seus amigos agora simplesmente bajulando-o e se tornando seus inimigos. Então ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Então a primeira coisa que Davi ora é para que Deus corte todos os lábios bajuladores, todos os lábios que estão mergulhados em bajulação, em mentiras, que a mentira se faz presente no caráter desses indivíduos. Segundo, o orgulho, a soberba, a arrogância. Ele diz: a língua que fala soberbamente, o Senhor corte não apenas os lábios que bajulam, mas a língua que fala de maneira soberba, ou seja, descreve exatamente a atitude de arrogância, de alguém que se julga superior ao outro, de alguém que se acha melhor que o outro, de alguém que consegue viver melhor que o outro, alguém que é mais santo que o outro, alguém que cresce mais que o outro, alguém que caminha mais que o outro, alguém que tem mais do que o outro. Orgulho, soberba, arrogância. Veja, aqui Davi está lembrando que tanto a língua enganosa, bajuladora, quanto a língua que se gaba, eu sou bom, eu posso, eu faço, eu sou assim, eu sou desta forma e não mudo. Veja, toda vez que a Escritura nos direciona para este caminho, toda vez que a Escritura nos mostra isso, a Escritura está dizendo o seguinte: que Deus, Ele vai tratar com a nossa língua soberba. A língua, ela gaba-se de grandes coisas, diz Tiago no capítulo 3 da sua carta. Ela se acha superior. Já notou que você nunca fica por baixo quando você está discutindo com alguém? Você sempre quer se auto-enaltecer, você quer se auto-promover, você quer se auto-colocar e se auto-afirmar nessa sociedade de grandezas, de gigantescas. Você nunca quer se sentir lá embaixo, humilhado, baixezo. Não, você quer se achar alguém e começa a falar dos seus atributos, das suas qualidades, das suas virtudes, daquilo que você é. Mas Davi aqui nos ensina que Deus, Ele vai cortar qualquer língua que falasse soberbamente, de maneira arrogante, de maneira orgulhosa. É claro que aqui ele está se dirigindo àqueles que falavam arrogantemente contra ele e contra a sua pessoa. Mas veja, essa arrogância deles não se limitava apenas a falar estas coisas, mas também
essa arrogância deles estava ligado a não se submeter a Deus e a estabelecer o engano através da língua. Veja o verso 4. Porque dizem, quem diz? Os filhos de Adão. Eles dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Olha que coisa interessante. Como é que você ganha uma batalha com a língua? Difamando. Entendeu? Falando mal do outro. Pegando as falhas de um, de outro e saindo expondo. Aqui de maneira muito interessante o salmista lembra-nos que estes ímpios decidem em seu coração prevalecer com a língua, com o engano, com a mentira, com a maledicência, com a falta de caráter, com o falar mal de outrem. E aí eles se acham auto-independentes e dizem, a língua, os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Quem é Adonai sobre nós? Quem é Yahvé sobre nós? Quem é Deus sobre nós? Ou seja, a ideia aqui do salmista é mostrar que os ímpios, a atitude dos ímpios, a atitude maligna dos ímpios é defamar, falar mal, nutrir o ódio através da língua e ainda por cima dizer assim, eu não dependo de Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso dele para nada, pelo contrário, quem é ele sobre nós? Nós não prestamos nenhuma resposta a Ele, nós não prestamos nenhuma responsabilidade diante dEle, nós não temos responsabilidades, não temos satisfação a prestar a Deus. Olha o equívoco grande que estes ímpios fazem. O seu coração já caminhou por essas veredas? O seu coração já caminhou por esta forma de pensar? Ou seu coração tem andado por esta forma de caminhar, de pensar, de raciocinar? Cuidado, esta forma é uma forma ímpia de viver. É alguém que é filho de Adão e não se viu ainda como filho de Adão, como aquele que está em rebelião contra Deus, como aquele que se rebelou contra o Senhor, como aquele que carrega uma natureza caída e depravada, como aquele que precisa da cruz de Cristo para se libertar de toda essa mazela, de todo esse engodo, de todo esse engano que está presente no texto. Agora veja, ele diz, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Com a língua, com a mentira, com o engano, nós vamos prevalecer. Essa é a atitude deles. Mas essa não deveria ser a atitude dos crentes. Isso nos leva para a nossa terceira e última proposição que o texto apresenta a nós. A terceira e última proposição sobre o salmista que está buscando, clamando a Deus por justiça. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele faz isso clamando em socorro. Segundo, ele faz isso denunciando o estado da alma dos filhos de Adão. E terceiro, ele faz isso expondo que ele confia unicamente em Deus. Versos de 5 até o verso 8 do nosso texto. Ele diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Aqui o salmista se contrasta com os ímpios, com os filhos de Adão, quando se coloca como aquele que confia unicamente em Deus. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele apresenta Deus como sendo aquele que se interessa pelos humildes. Verso 5, por causa da opressão dos pobres ou dos humildes, e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Aqui de maneira interessantíssima agora, o salmista lembra que Deus é o Deus que se interessa por aquele que é humilde, por aquele que não é arrogante, por aquele que não tem um coração soberbo, por aquele... A palavra pobre aqui não é pobre de dinheiro, não é pobre financeiro. A palavra pobre aqui pode ser traduzida como humilde, aquele que vive em humildade. Então, por causa da opressão dos humildes, aqueles que são oprimidos, e por causa do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Aqui Davi, ele apresenta Deus tomando uma atitude em relação a ele. Deus tomando uma atitude em relação ao seu povo.
Deus se levanta do seu trono. Deus é visto como aquele que é realeza, aquele que é absoluto, aquele que é grandioso, aquele que tem soberania. Ele se levanta e diz: eu vou dar cabo a tudo isso, eu vou trazer salvação a quem o suspira, deseja, anseia por salvação. Aqui o salmista, ele inequivocadamente lembra-nos que Deus é aquele que trabalha em prol do seu povo, é aquele que trabalha em prol daqueles que clamam a Ele, que buscam a Ele, que se rendem aos seus pés. Mas veja o que é que acontece. Como é que ele faz isso? Ele faz revelando a importância da palavra na vida sua, na vida da igreja, na vida do povo pactual. Veja o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candeeiro de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista agora lembra que a base da sua sustentação, a base da sua confiança, a base de continuar confiando que Deus há de ouvir a sua oração, de que Deus há de ouvir o seu clamor, é porque as palavras do Senhor são primeiramente puras. O que Deus diz não é misturado com verdade e mentira, ela é pura. Ele compara a palavra de Deus como o ouro, como a prata. Aqui ele coloca a prata que é refinada em candeeiro de barro, ela é esquentada e refinada para tirar todas as impurezas. Ela trabalhando em prol da nossa vida, tirando as impurezas da nossa vida, tirando aquilo que não agrada ao Senhor. Então você precisa se submeter à palavra de Deus. Você, como filho de Adão, precisa entender que o seu DNA é pecar, mas a cura está na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, na necessidade que tem de Cristo, do Senhor Jesus, do Redentor de nossas vidas. A palavra de Deus, ela será o nosso guia, ela nos orientará, ela nos levará até Cristo, entendendo e apresentando Cristo como aquele que resolve os nossos mais profundos dilemas. E aqui a grandeza da palavra é revelada no fato de que ela é purificada, ela é aquecida 7 vezes mais no candeeiro de barro, apontando para a clareza, a pureza, a fidelidade, a verdade da palavra de Deus. Por que nós esquecemos isso? Por que nós abandonamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida prática? Por que nós não deixamos que a palavra de Deus fale aos nossos corações? Trabalhe a nossa vida, mude o nosso caráter, mude o nosso comportamento, faça com que a santidade brote em nosso coração. Porque nós não amamos a palavra de Deus. Nós não queremos a palavra de Deus em nossa vida diária. Nós queremos a palavra de Deus apenas nos domingos da igreja. Nos domingos da pregação pela manhã. Nos domingos da escola dominical, quando nós gostamos de estudar a Bíblia. Nos domingos à noite, quando ouvimos a exposição da palavra à noite. Sim, é apenas uma palavra dominical. Mas não é uma palavra vivencial. Não é uma palavra para a vida. Não é uma palavra que purifica, que trabalha, que norteia a nossa vida em santidade. Isso me leva aí para os versos finais desse texto. Como é que ele faz isso também? Ele mostra a sua confiança em Deus, apresentando a confiança sobre a providência divina. Veja, quando ele diz que a palavra de Deus ela é importante para ele, ele vai fazer assim no verso 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás, dessa geração nos livrarás para sempre. Aqui de fato o salmista agora ele apresenta a sua confiança na providência. Ele, depois de exaltar a majestade da palavra que nos guia, que nos purifica, que nos norteia em nossa existência, ele agora diz que Deus vai proteger a ele dessa geração maquiavélica. Olha a geração que nós vivemos, irmãos. Olha o tipo de cristianismo que a igreja tem vivido nos últimos tempos. Tem crentes dizendo que não precisam mais da igreja para ser crentes. Tem crentes que estão vivendo uma vida dissoluta, contrária à palavra de Deus. Há hoje uma coisa que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu nunca pensaria que ouvisse dizer, mas hoje tem até a rave gospel, boate gospel. Tem até filme pornô gospel. E quando nós olhamos para a situação da igreja de Jesus, nós olhamos o que o salmista diz para nós: o Senhor nos guardará desta geração, nos livrará para sempre.
A proteção de Deus, irmãos. A igreja, ela existe porque Deus cuida da igreja. Se depender de nós, como crentes, para que a igreja continue existindo, a igreja é um fracasso. Se a igreja dependesse de cada um de nós para continuar sendo igreja, seria horrível. A igreja é igreja porque Deus preserva a sua igreja, Deus preserva o seu povo, Deus preserva a sua comunidade pactual. A Holanda, por exemplo, no ano de 1616, 1618 a 1619, Holanda presbiteriana, ela teve embate contra o arminianismo, terrível, muito grande. E naquela luta a igreja reformada, confessional, bíblica venceu a batalha. Nós vamos continuar crendo na palavra de Deus, crendo que Deus escolhe as pessoas, que Deus predestina. Essa foi a batalha, foi vencida. Um século depois, 2 séculos depois, a igreja cai no liberalismo teológico. A igreja começa a negar as doutrinas da palavra de Deus. A igreja começa a trazer na sua liturgia elementos estranhos ao culto. Ela começa a desenvolver uma teologia mais aberta, mais liberal. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é mais palavra de Deus. Os milagres não são mais verdadeiros. A Bíblia é mentirosa. E começa aquela série de coisas. Pastores pregando isso nos púlpitos da igreja. Mas um pastor, aquele tumulto todo, disse não. Vamos continuar crendo na Escritura. E ele simplesmente começou a ensinar a Bíblia na sua igreja. E por simplesmente ensinar a Bíblia na sua igreja, por simplesmente pregar a palavra de Deus na sua igreja, ele foi expulso da denominação. Foi colocado para fora da igreja. Ele continuou pregando, ensinando. Daqui a pouco tinha uma igreja com ele, depois tinha outra igreja, daqui a pouco outra igreja, e de repente as igrejas saíram daquela apóstata e se mantiveram fiel. Se tornou a igreja libertada da Holanda. Não muito longe, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana da América, dos Estados Unidos da América. Esta igreja, ela começou com fidelidade, com ensino bíblico. Foi esta igreja que enviou o nosso missionário para o nosso país, o Ashbel Green Simonton, que fundou a nossa denominação. Nos anos de 20, essa igreja começou a apresentar sérios problemas. Ela começou agora a introduzir a pregação feminina no culto. Ela começou a introduzir na igreja, na prática da igreja, liberdades fora do comum dado às mulheres da igreja. De repente já estava agora subindo no púlpito da igreja lésbicas. De repente já estavam ordenando homossexuais. De repente a Bíblia já não era mais a palavra de Deus. E aí a igreja apostatou da fé. Nessa briga, um grupo de irmãos, o pastor Schaeffer, grande teólogo, pastor Machen, grande teólogo apologista, pastor Gordon Clark, e outros irmãos, Karl McTime, saíram daquela denominação, fundaram uma outra igreja e fundaram outro seminário, presbiterianos. E ficaram agora a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a Igreja Presbiteriana da América e a Igreja Presbiteriana Ortodoxa. A luta pela verdade, irmãos, é uma coisa custosa. Quando o salmista diz que Deus vai nos guardar dessa geração, Deus vai manter a sua igreja firme. Mesmo que o mundo se levante contra a igreja, ela vai se manter firme. Mas por que existe essa onda de malignidade neste mundo? Quando o salmista também apresenta sua confiança, apresentando um alerta à igreja. Veja o verso 8. Por todos os lugares andam os perversos. A ideia é assim: os perversos se multiplicam, crescem, quando entre os filhos de Adão a vileza é exaltada. Nós vivemos uma época, irmãos, em que o certo virou errado.
e o errado virou certo. Nós vivemos uma inversão de valores tremenda na nossa sociedade. Não estranhe se amanhã o poste fizer pipi no cachorro. Porque é desta forma que este mundo está vivendo. É desta forma que este país tem vivido. Valores santos, éticos são invertidos. Por quê? Porque quando tudo que é vil, mal, pecaminoso é aplaudido. Bandido tem mais direito que o cidadão. O nosso país está corrompido. Então o salmista lembra a sua igreja, dizendo assim: olha, por todos os lugares andam os perversos, entre os filhos dos homens, a vileza, aquilo que não é justo, aquilo que não é reto, aquilo que não é verdadeiro, assume status de virtude. Quem não lembra um cantor, num programa musical que tem na TV Globo, por exemplo, aquele The Voice, tem um cantor muito bom, mas que apresentou lá o seu namorado lá na plateia, e o povo aplaudindo. Quando nós temos pastores que vão para passeata gay, imaginemos essas coisas e pensamos assim: nossa, no meu tempo lá atrás, quando eu me tornei crente, quando Deus me chamou, eu nunca pensei que um dia eu ia ver dentro da minha igreja pastores defendendo passeata gay. A vileza, irmãos, quando ela é aplaudida, a perversidade aumenta. Aqui o salmista lembra a igreja de seu tempo e a nós, que enquanto nós não vivemos a santidade, enquanto nós não amarmos a causa do Senhor, enquanto não amarmos a palavra de Deus, a vileza vai ser exaltada quando nós não a confrontamos, quando nós não chamamos pecado de pecado, quando nós não tratamos o pecado, quando nós não trabalhamos contra o pecado, quando nós não batalhamos contra o pecado vai ser sempre aplaudido na igreja. Ele nunca vai ser visto como um inimigo da sua alma. O pecado é seu inimigo. Ele luta para derrubar você. Ele luta para acabar com você. Ele luta para envergonhar o nome de Cristo que foi invocado sobre você. Que nós possamos, como um salmista, buscar fazer o que ele diz. No verso 6, as palavras do Senhor são puras, são pratas refinadas em canhão de barro, depuradas 7 vezes, e o Senhor nos guardará desta geração, porque nós aprendemos a amar a sua palavra, guardar a sua palavra e viver sobre a sua palavra. Que Deus possa aplicar isso nos nossos corações, para a glória dele somente. Amém.